Em Provérbios capítulo 4, versículos 25, 27, a palavra de Deus diz: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Aleluia. Essa versão da Bíblia é a nova versão transformadora, a Bíblia NVT. Vale a pena, talvez, poder comparar com outras versões da Bíblia. Vou destacar aqui apenas o versículo 25, que é o que mais me interessa compartilhar contigo hoje. Na Bíblia Almeida, ele diz: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Existe uma versão em espanhol que eu gostei muito, que é a versão Bíblia Libre. Ela diz assim: foque-se naquilo que está diante de ti. Olhe aquilo que está na sua frente, mas enfoca-te. Foque-se naquilo que está diante de ti. Presta atenção no caminho que você tem determinado e você estará seguro por onde você for. Que maravilhoso! Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Eu queria te dizer como me deleito com o livro dos Provérbios. O livro do Provérbios, Deus fala comigo. Existe um poder transformador no livro dos Provérbios. É maravilhoso ver toda essa coleção de declarações de sabedoria através do rei Salomão. Todos nós deveríamos ler cotidianamente, todos os dias, pelo menos um capítulo do livro de Provérbios. Interessante que ele tem 31 capítulos. O livro de Provérbios não somente fala sobre sabedoria, mas ele abrange uma ampla diversidade de temas que inclui a juventude, a disciplina, o domínio próprio, a vida familiar, como resistir às tentações. Ele fala muito sobre negócios, sobre empreendimentos, sobre dinheiro, sobre a riqueza, sobre a pobreza, sobre a importância da diligência no trabalho, sobre as palavras, sobre a língua, o conhecimento de Deus, sobre relacionamentos, sobre o matrimônio, sobre os filhos, a importância de honrar os pais. Fala também sobre a imoralidade e, logicamente, ele fala sobre a importância da sabedoria, da inteligência, do conhecimento. Provérbios, eles não foram escritos com o propósito de ensinar doutrina, mas todo aquele que siga seus conselhos vai ficar mais perto de Deus e caminhará perto do Senhor, seguindo a direção traçada por Deus. Ele te conectará com teu propósito. Vamos para o versículo que eu quero falar hoje sobre essa maravilhosa palavra. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Eu vou me concentrar nesse versículo 25 e o que Deus tem colocado no meu coração. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você. Olha que palavra tão oportuna para os dias de hoje, não é verdade? Muitos de nós temos tanta dificuldade de seguir em frente, de permanecer firmes em nossa caminhada, avançar para aquilo que está diante de nós. Nós temos muita luta e dificuldade. É muito importante que você entenda, nós temos sido configurados a olhar sempre para frente. Como será de importante que você olhe para frente, que até o próprio Jesus, ele nos disse que nós nunca seremos aptos para seu reino se nós temos o costume de olhar para trás. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Jesus deixou essa advertência que não podemos nos distrair nem olhar para trás. Mas como é difícil nesse tempo olhar para frente, não é verdade? Hoje eu preciso te falar, através desta exortação bíblica, da importância de olhar para frente. Como será de importante para Deus que você tenha o costume de olhar para frente. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, fala: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão diante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 12, versículos 1 e 2,
Jesus, Ele nos fala, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, por isso libremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Que poderoso isso aqui. Nós fomos chamados e nós somos instruídos da parte de Deus de olhar sempre para frente. O passado não tem nada para nós. O passado não tem absolutamente nada para nos favorecer, apenas como um ponto de referência, não como um ponto de amarração. Nós devemos apenas guardar em nós as boas lembranças e as experiências, as lições que temos aprendido, não ficar olhando para trás o tempo todo. Precisamos nos livrar desse espírito sentimental, nostálgico, de ficar sempre lembrando das coisas do passado. Amados, é muito bom a gente lembrar as coisas boas que aconteceram, mas aqui, hoje, o Senhor, o Espírito de Deus, está nos exortando a olhar para frente, porque temos um grande desafio nos dias por vir, de coisas tremendas que Deus vai fazer. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você. É a exortação bíblica para os dias de hoje. Não olhe para trás. Preciso fazer um parênteses aqui e te falar que neste versículo do livro dos Provérbios é muito interessante o chamado a glorificar a Deus com o nosso corpo, porque desde o versículo 20 em diante, por favor leia o capítulo inteiro, eu te aconselho que você leia todo o capítulo, que ele vai falar sobre os ouvidos, sobre o coração, sobre a boca, sobre os lábios, sobre os olhos, sobre os nossos pés, inclusive símbolos que são associados à comunicação, a prestar atenção ao nosso comportamento. Ele fala assim: meu filho, presta atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as fundo do seu coração. Diz: guarda seu coração, evite toda conversa maldosa que fala sobre a boca, sobre a língua, afaste-se das palavras perversas. Parece como um médico da alma, recomendando-nos de glorificar a Deus com nosso corpo e com nosso espírito. Nós devemos guardar nossos olhos. Nós devemos, para assegurar de que nós mantemos os olhos fixos, fitos em Jesus, como disse o autor e consumador de nossa fé. É tão importante a gente guardar nossos olhos. Lembre-se que Eva permitiu que seus olhos se perderam e isso levou a Eva a pecar. João nos adverte acerca sobre o desejo dos olhos. Sansão, ele não olhou para frente, senão ele ficou distraído olhando para aquela mel contaminada no cadáver do leão. Isso o levou a ele para desobedecer a direção de Deus para a sua vida. Eu estou falando aqui para você que nós precisamos olhar para frente, e é tão importante nesse tempo nós glorificarmos a Deus com nosso corpo, nosso espírito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos chamados a glorificar a Deus com nosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não esqueça disso. Todo o seu corpo tem que estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Eu venho te dizer hoje: olha sempre para frente, mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Mas como é difícil olhar para frente. Eu posso concordar com você. E eu entendo, porque nos tempos que vivemos, a distração é uma das brechas mais poderosas que usa o inimigo para nos derrubar, para nos deter, para nós ficarmos estancados, não permitindo a nós que avancemos para aquilo que está na nossa frente. É muito difícil olhar para frente nos tempos que vivemos.
Olha, os cientistas falam que o ser humano mal consegue se concentrar, ter uma conduta equilibrada, uma disciplina de poder começar e concluir com um projeto, com um trabalho, porque ele está sendo interrompido continuamente. É muito difícil no tempo dos smartphones, na era digital que vivemos, o ser humano está continuamente sendo bombardeado com distrações. E você que está ouvindo essa mensagem, você deve concordar comigo que você e eu estamos continuamente sendo distraídos, olhando para a esquerda, olhando para a direita. A tentação de não fazer aquilo que sabemos que devemos fazer é muito grande. Essa é uma das principais dificuldades que tem nas grandes empresas, em que seus funcionários possam ser produtivos cumprindo aquilo que devem fazer. É difícil olhar para frente, não somente pelas distrações. Diz que a capacidade do ser humano, segundo os cientistas, entre 1 a 3 minutos, essa é a capacidade que um ser humano hoje tem para ficar concentrado naquilo que precisa fazer, porque ele se distrai facilmente. Então é difícil olhar para frente, mas nós somos mais do que vencedores. Não esqueça disso. Em Cristo Jesus, tudo podemos. Outro bloqueio que nós temos para olhar para frente é o passado de dor e sofrimento, as injustiças que você viveu no passado, os momentos difíceis, talvez suas experiências com fracassos, com maltratos, com abuso, pessoas que foram maltratadas, tiveram talvez uma infância infeliz e triste, muitas pessoas com traumas do seu passado por causa de suas experiências negativas que tiveram. É muito difícil olhar para frente quando o nosso passado é nosso pior inimigo. Nós precisamos nos libertar e lembrar do amor de Cristo que excede todo conhecimento, olhar para frente, porque o futuro é brilhante, tão brilhante assim quanto são as promessas do Senhor. Não esqueça disso. Hoje preciso te falar, olhe sempre para frente, meu irmão, mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você, olhe para frente, porque isso que Deus espera de nós, que não façamos como a mulher de Ló, que ela se converteu numa estátua de sal por causa de olhar para trás. Olha para o frente, porque o futuro é maravilhoso, é glorioso para os filhos de Deus. Há uma promessa para a sua vida, há planos de paz para a sua vida. Acredite naquilo que Deus vai fazer para ti, meu irmão, minha irmã. Olhe sempre para frente, mantenha seus olhos fixos naquilo que está diante de você. Ore comigo, meu irmão, diga assim: Pai querido, eu te dou graças por esta palavra. Obrigado por esse desafio de olhar sempre para frente. Me perdoa, Senhor, me ajude a poder manter meus olhos fixos naquilo que está diante de mim. Eu quero, pela graça de Deus, glorificar a Deus com meu corpo, com meu espírito, os quais te pertencem, Senhor. Me ajude, Pai, a esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para aquelas coisas que estão diante de mim, a prosseguir para o alvo. Quero correr com paciência a corrida que me está proposta, tendo meus olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus.